Torcedor do Vitória, chegou aquele dia que deixa o coração acelerado antes mesmo de a bola rolar. É a noite em que tudo parece maior, porque mais uma vez o time entra em campo carregando a responsabilidade de um jogo que mexe com toda a cidade. A temporada já teve altos e baixos, sustos e alegrias, mas hoje o foco é um só: enfrentar o Palmeiras numa decisão que promete estremecer o país inteiro. E a verdade é que ninguém aqui tem bola de cristal. Não dá para prever se o Vitória vai sair com a vitória, se vai segurar o empate ou se vai acabar derrotado. Mas o que dá para garantir é que a gente está junto, vivendo cada instante, contando cada detalhe e mantendo viva essa energia que vem de você que acompanha tudo, respira o rubro-negro e faz essa história valer a pena. Quando a gente olha para esse duelo, fica claro o tamanho da responsabilidade. O Palmeiras chega com aquela campanha de equipe que briga lá em cima desde sempre, encostado no Flamengo e prometendo que não vai tropeçar mais. Só que o torcedor do Vitória conhece bem essas conversas de tabu, de pacto para não perder, de favoritismo exagerado. O rubro-negro já derrubou muita previsão por aí, e essa partida tem exatamente essa atmosfera de pegar o gigante pela camisa e dizer que hoje o roteiro quem escreve é o Leão. No Brasileirão, a situação ainda deixa todo mundo tenso. O Vitória entra na rodada com 35 pontos, vivendo aquela batalha pesada contra o rebaixamento. Santos com 36, Internacional com 37, Juventude ali rondando e tentando encostar. A matemática nunca para, né? Se o Vitória conseguir esse resultado improvável contra o Palmeiras, ultrapassa os dois concorrentes diretos e já muda completamente o panorama da tabela. E aí vira aquela noite em que o torcedor acompanha tudo ao mesmo tempo: jogo do Santos lá longe, Internacional brigando, Juventude encarando o Cruzeiro. Mas mesmo com essa tensão toda, o pensamento tem que ser o mais simples possível: fazer o que precisa ser feito dentro de campo. Quando a gente vira o olhar para o adversário, a coisa fica ainda mais séria. Mesmo com algumas dúvidas na escalação, o Palmeiras deve vir com aquele padrão físico e técnico que todo mundo já conhece. Mas por incrível que pareça, alguns nomes que fazem diferença podem acabar fora justamente num duelo como esse. Jogadores que seguram a defesa, que sustentam o sistema ofensivo, que influenciam no ritmo do time. E se tem algo que o rubro-negro aprendeu nos últimos tempos é aproveitar qualquer brecha, por menor que pareça. O estilo de jogo do Palmeiras já é bem conhecido. É um time que pressiona lá em cima, que costuma avançar a marcação com coragem e que tem essa característica de perseguição individual, principalmente com seus zagueiros. Eles gostam de apertar, de morder na saída, de tentar roubar a bola antes mesmo de o adversário respirar. Só que tudo tem dois lados. Quando um time sobe assim, deixa espaço atrás. Quando corre para sufocar, abre corredor. E quando perde a bola em bloco alto, deixa o campo escancarado para quem tiver velocidade e coragem para atacar. O Vitória precisa justamente disso. Se conseguir atrair um pouco dessa marcação, fazer com que esses zagueiros sigam demais, puxar a defesa palmeirense para sair da estrutura, pode criar situações perigosas. E esse tipo de jogada não é novidade para quem acompanha o time. Durante a semana, o grupo treinou bastante essa aceleração no espaço livre, exatamente o tipo de movimento que pode machucar um adversário acostumado a jogar sempre no limite físico. Outra coisa importante é entender que o Palmeiras não é um time que fica girando posse de bola eternamente. Eles gostam da verticalidade, da bola rápida, do passe que quebra linha em questão de segundos. Muitas vezes a jogada se resume a poucos toques: um jogador busca o espaço entre as linhas, outro já ataca as costas da defesa, e quando você percebe a jogada já está dentro da área. Então o Vitória precisa ter atenção redobrada nesse movimento direto. Qualquer vacilo no meio de campo vira lançamento perigoso lá atrás. E se tem algo que o rubro-negro pode explorar com inteligência é justamente o oposto disso. Se o Palmeiras tiver dificuldade para entrar no bloco baixo, como costuma acontecer, aí o jogo começa a virar um pouco mais favorável. Eles não gostam de ficar tocando de um lado para o outro, rodando sem espaço. Quando isso acontece, começam a cruzar de qualquer jeito, a insistir em bola levantada, a perder a paciência. E é exatamente nesse tipo de cenário que o Vitória pode encontrar conforto defensivo e organizacional. Agora,
Olhando para o elenco rubro-negro, tem umas situações que sempre incomodam. Alguns jogadores ficaram fora por lesão, outros por opção, e isso mexe com a cabeça do torcedor. Mas quando observamos somente o que está realmente disponível, dá para dizer que o Vitória chega para esse jogo com uma base forte. Alguns nomes importantes voltam, especialmente jogadores de meio campo que ajudam na construção e na proteção. Isso por si só já traz outra segurança, outra cara para o time. E tem também uma expectativa enorme com jogadores que voltam de lesão num momento crucial. Alguns deles vinham vivendo suas melhores fases no ano até serem afastados, e agora retornam justamente na hora em que todo detalhe pode mudar o destino do clube. São atletas que agregam velocidade, força, leitura de jogo e principalmente personalidade, algo que uma partida dessa exige do início ao fim. O torcedor sabe que não tem como entrar em campo tremendo. É noite para peito aberto. Mesmo com o favoritismo do adversário, mesmo com a pressão, mesmo com tabela complicada, existem jogos que viram história exatamente porque desafiam a lógica. E o Vitória já construiu muita coisa assim ao longo dos anos. Quando menos esperam, o time rasga as probabilidades e faz surgir um capítulo para ninguém esquecer. E desse jeito a expectativa vai crescendo, tomando conta do ambiente, fazendo cada minuto parecer mais longo enquanto o time se prepara para entrar em campo. Esta é a partida que pode mudar clima, confiança, matemática e futuro. É a partida que une esperança e tensão, coragem e cuidado, estratégia e alma. É a partida que faz o torcedor respirar fundo e dizer que está pronto para viver mais uma noite gigante. E quando a gente começa a olhar mais de perto para a preparação do Vitória, fica claro que o ambiente mudou. O grupo vem de um jogo complicadíssimo, daqueles em que o time precisou remendar posições, improvisar setores e resistir como dava. Agora, para enfrentar o Palmeiras, praticamente todo mundo que faz diferença está disponível. Voltam jogadores importantes na defesa, nomes que dão mais solidez, caras que conhecem bem esse tipo de confronto pesado. E isso faz toda a diferença num duelo em que cada detalhe pode definir o rumo da partida. O retorno de atletas como Dudu, Baralhas e Raul Cáceres, por exemplo, traz de volta aquela estrutura que o torcedor reconhece. São jogadores que respiram intensidade, que sabem disputar duelo, que entendem a exigência física de enfrentar um ataque tão vertical como o do Palmeiras. E quando o time tem seus volantes principais disponíveis, a recomposição fica mais firme, a proteção às linhas mais estável, e a transição defensiva deixa de ser um problema tão grande. Isso não significa que vai ser fácil, claro, mas coloca o Vitória num patamar competitivo mais elevado. Outro ponto que deixa a galera mais tranquila é a presença de Camutanga e Edu entre os relacionados. Os dois fazem parte daquela espinha dorsal que dá corpo para o sistema defensivo. O torcedor sabe que, sem esses nomes, a equipe sente um pouco mais a pressão, principalmente quando precisa encarar jogadores que atacam o espaço o tempo inteiro. Com eles em campo ou ao menos à disposição, a linha defensiva fica mais preparada para lidar com as corridas e infiltrações que o Palmeiras tanto utiliza. E tem também um detalhe interessante, a possível utilização de Fabri. Ele ainda é um jogador que precisa evoluir tecnicamente, mas tem algo que o jogo pede muito hoje, que é velocidade pura para atacar espaço. Quando o adversário sobe demais as linhas, quando pressiona com agressividade, quando os zagueiros se lançam até o meio de campo para perseguir, surge exatamente o tipo de brecha que jogadores velozes podem transformar em perigo imediato. Por isso, mesmo que não comece jogando, Fabri aparece como uma peça que pode entrar no momento certo e mudar a dinâmica ofensiva do Vitória. A lista de relacionados deixa claro que Jair Ventura já começa a enxugar o grupo e focar nos jogadores que realmente fazem parte do seu plano tático. Alguns nomes ficaram de fora por opção e isso não chega a surpreender, porque ao longo das últimas semanas já vinha ficando evidente que certas peças não estavam mais entre as prioridades do treinador. E quando um jogo dessa magnitude chega, não há tempo para teste, dúvida ou improviso desnecessário. A partida exige convicção total e um elenco alinhado com a ideia principal. E falando em convicção, a arbitragem também entra no radar. O árbitro principal não é muito conhecido e isso sempre deixa aquele clima de dúvida, porque ninguém sabe o que esperar quanto ao critério. Já o responsável pelo vídeo assistente é um nome mais familiar, e o torcedor justamente por conhecer cria aquele receio natural.
Mas numa noite como essa, a esperança é que a arbitragem passe despercebida, que não seja protagonista de nada, que não atrapalhe uma partida que já é tensa por conta própria. Esse é o tipo de jogo que precisa ser decidido no campo, no suor, na estratégia e na competência dos dois times. O grande desafio do Vitória é encarar o estilo palmeirense de frente, sem medo e com inteligência. Não dá para ficar dando campo, não dá para perder concentração e não dá para se desorganizar quando o Palmeiras tenta acelerar. Eles vão buscar aquele passe rápido entre as linhas, vão tentar achar Vitor Roque atacando o espaço, vão forçar o jogo direto e tentar criar situações em que o gol sai em questão de segundos. E essa maneira de jogar, embora muito perigosa, também tem rachaduras. É exatamente nisso que o Vitória precisa focar. Se o rubro-negro conseguir bloquear o passe que quebra a linha, obrigando o Palmeiras a rodar mais a bola do que gostaria, o duelo começa a mudar de figura. O adversário não se sente confortável quando precisa pensar demais com a bola nos pés. É um time construído para correr e atacar, não para trabalhar pacientemente uma jogada longa. Quando fica preso no lado do campo, quando não encontra profundidade, quando precisa levantar bola na área sem espaço, perde força. E esse é o tipo de situação que o Vitória precisa induzir. Mas o time não pode apenas se defender. Partida grande pede coragem para jogar, ainda mais quando existe tanto em disputa. E nesse ponto, alguns jogadores do Vitória se tornam fundamentais. A equipe precisa de quem puxe contra-ataque, de quem tenha capacidade de prender a bola quando necessário, de quem saiba acelerar o ritmo na hora certa. Lucas Braga, Osvaldo, Mateuzinho, Renato Cizer, todos esses podem ser importantes na construção de uma transição que pegue o Palmeiras em linha alta e desorganizado. O meio de campo também terá grande responsabilidade. Ronald, William Oliveira, Baralhas, Dudu, cada um ao seu jeito, terá de ajudar a proteger a zona central, que é exatamente onde o Palmeiras tenta acelerar suas jogadas. Se o Vitória conseguir interceptar os passes antes de eles chegarem na última linha, aí o jogo ganha outra cara, porque o Palmeiras costuma perder intensidade quando tem que recomeçar demais. É um time excelente quando o lance flui de primeira, mas quando o adversário trava a engrenagem, eles sofrem. E existe ainda um componente emocional muito forte. Partida como essa mexe com todo mundo. O jogador sente, o torcedor sente, o ambiente sentimos todos. O estádio vai vir quente, mesmo longe, mesmo sabendo que a pressão maior é do adversário. E o Vitória sabe que precisa transformar toda essa energia em algo positivo dentro do campo. O torcedor rubro-negro tem esse dom de carregar o time mesmo nos momentos mais difíceis, de fazer acreditar quando parece improvável, de empurrar mentalmente os jogadores para cada dividida. Esse é o tipo de jogo que não se ganha só com tática. Precisa de alma. Precisa de entrega. Precisa de uma noite em que ninguém aceita perder disputa, ninguém aceita descansar dentro de campo, ninguém aceita sair sem ter deixado tudo. O Palmeiras vai tentar dominar tecnicamente, mas o Vitória tem a chance de equilibrar tudo na raça, no comprometimento, na coragem de disputar o jogo olhando para frente e não para baixo. E tudo isso se junta numa atmosfera única, aquela sensação de que algo grande pode acontecer quando ninguém espera. A tabela pode dizer uma coisa, os números podem apontar outra, as projeções podem indicar desvantagem, mas quem acompanha o Vitória sabe que a história do clube é feita de momentos assim, de noites improváveis, de desafios gigantescos que se transformam em marcos do futebol baiano. E é justamente por isso que o torcedor acorda com aquela ansiedade diferente, sentindo que hoje não é um dia comum. O jogo promete ser tenso do início ao fim. A cada ataque, a cada bola recuperada, a cada erro, o coração bate mais forte. O Vitória precisa jogar com atenção redobrada, porque o Palmeiras não perdoa vacilo. Mas também precisa acreditar que é possível machucar o adversário, explorar os espaços, se organizar quando tiver a bola e não desperdiçar as chances que aparecerem. O rubro-negro não pode permitir que o adversário dite o ritmo sozinho, porque aí o jogo se torna previsível demais e favorece quem está acostumado a dominar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Traição na Bahia.
É assim que muitos torcedores do tricolor têm definido o burburinho que tomou conta de Salvador nas últimas horas. Segundo fontes próximas ao meio-campista Everton Ribeiro, o jogador, que havia se tornado um dos nomes mais comentados no Bahia, teria surpreendido dirigentes, colegas de elenco e até familiares ao bater o martelo e aceitar uma proposta considerada irrecusável, do Vitória. A transferência, que ainda não foi oficialmente anunciada pelos clubes, corre pelos bastidores como fogo em palha seca e promete transformar o ambiente esportivo da capital baiana. Há quem diga que o movimento começou silenciosamente há algum tempo, com conversas discretas entre representantes do rubro-negro e pessoas ligadas ao atleta. Outros garantem que a reviravolta aconteceu de forma repentina, após uma divergência interna no fazendão que teria deixado o craque desconfortável. O fato é que, nas ruas, bares e grupos de mensagens, o assunto se espalhou como uma bomba. Torcedores do Bahia falam em traição, ressentimento e até incredulidade. Já os do Vitória comemoram antecipadamente o que tratam como um gol de placa da diretoria, que estaria prestes a concretizar uma das contratações mais emblemáticas da rivalidade local. O clima, inevitavelmente, esquentou. A ideia de ver Everton Ribeiro vestindo vermelho e preto provoca reações de todos os lados. Alguns analistas já especulam sobre o impacto técnico imediato, enquanto outros preferem focar na dimensão simbólica do movimento. Afinal, não é todo dia que um dos jogadores mais respeitados do futebol nacional muda de lado em um clássico tão visceral quanto o BAV. Nos bastidores, confidencia-se que o Vitória prepara uma apresentação à altura do nome, algo que surpreenda e agite ainda mais o cenário local. Enquanto o anúncio oficial não chega, o rumor cresce, circula, se espalha, ganha força própria. E, na Bahia, ninguém fala em outra coisa. O desfecho pode até estar próximo, mas o terremoto emocional já está instalado. A rivalidade agradece, e o futebol também. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.